videoaula de hoje eu vou estar te ensinando este top aqui, que faz conjunto com a saia Ana. Espero que vocês gostem da videoaula, mas antes, para me ajudar, se inscreva aqui no canal, comente no vídeo e deixe um gostei. Lista de materiais que eu utilizei para confeccionar o meu top. Eu utilizei um novelo de Tex 295, que vem 500 metros. Apenas um novelo deu, mas sobrou somente isso aqui de fio. Então, se quiser garantir um de mesmo lote, para não ter problema de faltar, melhor. Usei tesoura, a fita métrica para tirar as medidas, marcadores e as agulhas que eu utilizei com esse fio de Tex 295. Eu confeccionei todo o top com a agulha número 2, porém, só na parte inicial das correntes eu gosto de fazer com uma agulha de número maior, que foi a 2,5, mas se vocês conseguem fazer as correntes iniciais com ponto mais folgado, não precisa ter uma agulha maior. E caso vocês vão fazer o top para fazer conjunto com a saia, que já tem a receita aqui no canal, vocês vão precisar dessa argola aqui para fazer ali a junção das peças. As medidas que a gente precisa para confeccionar o nosso top. Vocês vão pegar a circunferência do busto de vocês, a altura que vocês querem o top, aqui de cima do ombro até onde vocês querem que ele fique. Caso vocês forem fazer conjunto com a saia, lembrando que não pode ser muito comprido para sobrar este espaço aqui para fazer este detalhe. Caso vocês forem usar somente o top, aí então vocês podem estar fazendo mais comprido. Para iniciarmos o nosso top, a gente vai pegar a medida aqui de cima do nosso ombro. Vamos pegar aqui, até bem aqui em cima, depois o top ele vai descer mais aqui para cima do braço, mas para iniciar a medida que vocês vão pegar essa medida aqui, ó, de cima do ombro, quanto vocês têm que ir a quantidade de correntes que a gente vai começar fazendo o nosso top. Depois vocês vão pegar a outra altura, que é de cima do ombro, até onde a gente tem esse ossinho aqui na parte de baixo. Vamos pegar a medida aqui, então, do ombro até aqui essa parte. Aqui tá o nosso osso. Aqui nessa parte de baixo vocês vão pegar esta medida, que aí a partir daqui a gente começa a fazer os aumentos até fechar o top aqui na frente. E aqui mais uma medida que eu tinha esquecido de falar para vocês, que é a medida de cima do ombro até onde vocês vão querer trabalhar este ponto tela aqui, tá? E outra medida que vocês podem também pegar para se basear é para fazer o tamanho do cordão aqui que a gente vai transpassar na parte de baixo do top. O cordão ele tem que vir da parte das costas para frente e poder voltar para a parte das costas para fazer a amarração. Então, o cordão tem que dar um tamanho suficiente para fazer todo este percurso. Explicando para vocês, então, as medidas. Como eu falei, a gente precisa da circunferência do busto, que no meu caso eu tenho 85 centímetros. E esta medida a gente vai dividir por 2, porque a gente trabalha a nossa peça frente e costas. Então, no meu caso, deu 42,5. Só que na parte da frente, a gente tem que trabalhar em duas partes também. Porém, eu não vou utilizar os 42 centímetros, porque desta medida aqui, para a parte da frente, eu irei diminuir 10 centímetros. Então, 42 menos 10 centímetros, arredondando, dá 32 centímetros. Pegando esses 32 centímetros para a parte da frente, tá? Dividindo novamente este número por 2, dá 16 centímetros, porque a gente trabalha em duas partes a parte da frente. E aí, dividindo os 32 por 2, dá os 16 centímetros. Então, um lado eu vou trabalhar 16 centímetros na largura e no outro lado 16 centímetros na largura. Depois, a gente também precisa da altura, que no meu caso vai dar 33 centímetros de altura. A gente inicia fazendo a peça com aquela medida de cima do ombro que a gente pegou, que no meu caso eu tenho 8 centímetros. Depois aquela segunda medida ali de altura, que é a altura que eu não faço nenhum aumento nem diminuição, que é a de 11 centímetros.
que eu venho trabalhando no ponto tela e a altura que vocês querem fazer naquele ponto tela, que no meu caso eu tenho 15 centímetros. Feito a parte da frente dos dois lados, a gente vai trabalhar a parte das costas. Na parte das costas não tem diminuição. A gente vai pegar a medida exata e vai trabalhar. No meu caso, eu arredondei para 43 centímetros, ou poderia ter arredondado para 42, ou ter feito os 42,5, não tem problema, tá? Só que a gente não tira nenhuma medida da parte das costas, a gente faz as correntes iniciais na medida mesmo. Só que a gente vai ter que contar a quantidade de carreiras que deu na parte da frente para fazer a mesma quantidade de carreiras na parte de trás. Nós vamos começar trabalhando pela parte da frente, tá? Aqui eu já fiz um lado e eu vou reproduzir com vocês o outro lado, pois depois é somente repetir tudo exatamente igual. Só que o detalhe do acabamento, que aí tem que ficar pro lado certinho, mas eu mostro pra vocês. Então, agora a gente vai pegar a medida do ombro, de cima do ombro que a gente tirou, que eu falei pra vocês que a minha é de 8 centímetros, e vamos começar as nossas correntes. Como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar com a agulha número 2. Porém, sempre que eu faço correntes, eu gosto de fazer com a agulha de número maior, para as correntes não ficarem apertadas. Mas, se vocês conseguirem, podem trabalhar as correntes iniciais com a agulha que vocês vão trabalhar o restante da peça, só lembrando de não apertar as correntes quando vocês estiverem fazendo aí as de vocês. Então, aqui com a minha agulha número 2, eu vou iniciar o meu cordão de correntes e fazer um cordão de correntes de 8 centímetros, tá? Vou fazendo aqui o meu cordão de correntes e volto pra gente continuar. Fiz aqui o meu cordão, ó, medindo aqui, dá ali os 8 centímetros. Um detalhe importante aqui é que o número de correntes de vocês tem que ser um número ímpar. Aqui no meu cordão tem 21 correntes. Eu estava com a agulha número 2, agora eu vou trocar e vou voltar para trabalhar com a agulha que eu vou fazer o restante da peça. Vocês vão marcar, então, o último cordão que vocês fizeram e vão subir mais 4 correntes, ó. 1, 2, 3, 4. Vão dar laçada na agulha e vão trabalhar aqui dentro deste último ponto que a gente fez antes das 4 correntes. E faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, vou pular uma corrente da base, venho na corrente seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo uma corrente da base, na corrente seguinte, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto alto e vou trabalhando esta sequência de pontos até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz uma corrente de separação e como a gente começou com um número ímpar de correntes, vai dar bem certinho aqui no final. Ó, aqui eu tenho a corrente de separação e a última corrente para colocar o meu ponto alto. E aí, a primeira carreira ficou desta forma. Nas próximas carreiras, a gente não vai também trabalhar com aumento, as primeiras é só sobre ponto. Para iniciar a carreira seguinte, eu vou trabalhar 2 correntes, que eu considero 2 correntes para ser o ponto alto. Se vocês estão acostumados a fazer 3, não tem problema, eu faço somente 2 para ser o meu ponto alto. E a terceira corrente é a corrente de separação. Então, se vocês trabalham com 3, vocês vão ter que fazer um total de 4 aqui no início. Eu faço 3, sendo 2 para o ponto alto e a terceira a corrente de separação. Viro aqui o meu trabalho, dou a laçada na agulha e agora eu vou trabalhar aqui onde está o ponto alto da carreira anterior. E coloco outro ponto alto. Faço uma corrente de separação e venho no ponto alto da carreira anterior e coloco outra corrente e vou trabalhando essa sequência de pontos, sendo uma corrente de separação e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior.
vão trabalhar desta forma até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, ó, tenho aqui o meu penúltimo ponto alto. Faço um ponto alto. E aqui vocês nunca esqueçam de trabalhar aonde estão as correntes para não fazer diminuições. Que se vocês não trabalharem aonde estão as correntes que a gente sobe para iniciar a carreira, vocês vão estar fazendo diminuições. Então, aqui, ó, fiz o ponto alto, faço uma corrente de separação, dou a laçada na agulha. E aí, aqui, ó, na carreira anterior, vocês vão pular aqui, ó, uma corrente de separação, vão vir na segunda corrente, ó, da carreira anterior e vão fazer aqui o ponto alto de vocês. Depois, é só iniciar a próxima carreira como a gente fez lá aqui neste início. Vão fazer 2 correntes para ser o ponto alto e a terceira corrente de separação, vira o trabalho e segue trabalhando ponto sobre ponto com uma corrente de separação até o final da carreira. Chegando novamente aqui no final da carreira, faço uma corrente de separação e aí aqui, ó, pulo uma corrente e venho na segunda corrente ali para colocar o meu último ponto alto. Notem que aqui, ó, eu dou uma alargadinha no meu ponto para não ficar repuxado aqui na lateral, ficar mais parelhinho aqui os pontos. Agora, vocês vão seguir trabalhando carreira por carreira, sem fazer nenhuma diminuição, né? Lembrando de trabalhar aqui os pontos corretamente e também sem fazer aumentos. Até a gente chegar naquela altura que eu mostrei lá nas medidas para vocês, que é onde a gente vai começar a fazer os nossos aumentos. Trabalhei aqui as minhas carreiras, fiquei com um total de 12 carreiras para minha medida. Só que aqui, agora, para mim fazer a medida que eu falei aqui para vocês, ó, de que eu faria 11 centímetros sem aumentos, eu vou aqui, ó, onde tá o ponto, no comprimento dele, eu vou esticar, porque esse ponto ele vai dar um pouquinho de si. Então, antes de tirar a minha medida, eu faço isso. E aí, eu venho aqui, ó, com a fita métrica. E aí, aqui deu os meus 11 centímetros. Somente aqui nesse ponto, tá? Porque ele vai acabar esticando, ó, ficando assim. Aqui, ó, nessa lateral, notem que eu não fiz nenhum aumento, que é a lateral que vai ficar pro lado do braço. Mas quando a gente vem trabalhando somente os pontos altos, ele acaba dando uma aumentada aqui na lateral. Mas neste lado não tem nenhum aumento, ó. Somente pro lado do busto. Então, aqui, seguindo como eu mostrei para vocês, eu fiquei aqui, então, com os meus 11 centímetros e agora sim eu vou começar a trabalhar os aumentos. Como eu já tinha falado, mas repetindo, os aumentos vão ser feitos somente de um lado. Um lado vai ficar reto, a gente não vai fazer aumentos, vocês têm que cuidar para fazer os aumentos sempre do mesmo lado. Então, agora aqui nesta carreira, eu vou iniciar ela trabalhando normalmente. Ó, fiz 3 correntes, vira o meu trabalho. E aí, eu vou deixar para fazer o meu aumento sempre lá no final da carreira. E aí, eu vou trabalhando aqui normalmente. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês como eu estou fazendo os aumentos. Pro meu tamanho aqui, a gente vai estar fazendo, então, aumento em uma carreira sim e na outra não. Chegando aqui no final da carreira, vou trabalhar o meu penúltimo ponto alto aqui. Vou fazer uma corrente de separação e aí aqui, então, seria o meu último ponto alto, só que eu vou fazer o aumento. Então, eu pulo aqui uma corrente, venho na corrente seguinte, faço aqui o meu ponto alto e agora a gente vai trabalhar o aumento, que é fazer uma corrente de separação, dou a laçada na agulha e venho aqui na mesma corrente, aliás, e faço o outro ponto, que aqui, então, vai estar o meu ponto de aumento. Como eu falei para vocês, eu vou trabalhar aumentos em uma carreira sim e na seguinte não. Uma carreira sim e uma não. Eu vou trabalhando assim até fechar aqui na frente, ó. Eu vim trabalhando, então, sempre o aumento
aqui tem um aumento, nessa outra carreira não tem. Aqui tem um aumento, na próxima carreira não tem. E assim eu fui trabalhando. Até eu chegar aqui, e aí aqui, ó, como vocês podem ver, eu fui trabalhando reto aqui, não tem mais aumento em nenhum dos lados. Então, aqui para iniciar agora a próxima carreira que não tem aumento, eu vou subir as 3 correntes, que é as 2 correntes do ponto alto, e a terceira corrente de separação, viro o trabalho, e venho aqui no ponto seguinte, normal, sem fazer o aumento, aqui vai ficar ponto sobre ponto, ó, nesta carreira. E vou seguir trabalhando normalmente até o final. Lá no final, lembrando que aqui não vai ter o aumento, porque aqui a gente vai trabalhar de forma reta. Então, vocês vão trabalhar toda esta carreira aqui, trabalhando ponto sobre ponto normal, vão subir a carreira e vão voltar aqui até este lado, que é onde a gente vai fazer o nosso aumento novamente. Então, trabalhem ponto sobre ponto, cheguem aqui, não façam o aumento, subam a carreira normalmente e voltem para o lado que a gente vai fazer o aumento. Então, cheguei aqui no final da carreira aonde tem os aumentos, vou trabalhar aqui o ponto normal aqui, ó. Vou fazer uma corrente de separação e aqui no último ponto alto da carreira anterior a gente faz os nossos aumentos. Então, pulo aqui uma corrente, ali na segunda corrente eu faço um ponto alto e aí vou fazer o aumento. Uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, venho no mesmo ponto e faço aqui o meu aumento no final da carreira. Agora, então, a próxima carreira não tem aumento. Vou subir aqui as 3 correntes, sendo as 2 primeiras para o ponto alto e a terceira a corrente de separação. Viro o trabalho sem aumento, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto, uma corrente de separação. E aqui outro ponto alto, vou trabalhando normalmente até o final da carreira. Finalizei aqui essa carreira, então, sem aumento, e agora eu vou medir para ver se eu já cheguei na altura que eu quero trabalhando este ponto aqui de quadradinho, ponto tela, né? Para depois, então, mudar trabalhando em carreira somente de ponto alto, que é a parte que vai ficar ali em cima do nosso busto. Então, aqui lembrando de dar neste ponto aqui uma espichada, tá? Ó. E aqui, então, já deu os meus 15 centímetros. Então, agora eu vou vir começar a trabalhar carreiras todas de ponto alto. Eu finalizei aqui a carreira do lado que eu não tenho aumento. Então, é só eu subir 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto, viro aqui o meu trabalho, dou a laçada na agulha, venho aqui onde está a corrente e faço um ponto alto. Aqui são somente 2 correntes, porque a terceira corrente eu faria corrente de separação. Como não vai ter mais, vão ser toda a carreira de ponto alto, então subi somente 2 correntes e trabalhei um ponto alto aonde estava a corrente da carreira anterior. Agora venho onde está aqui o ponto alto e coloco um ponto alto. Na corrente da carreira anterior, coloco um ponto alto e no ponto alto, outro ponto alto. E vou trabalhando assim até o final, ó, aqui na corrente, um ponto alto. Então, vocês vão colocar em cada ponto da carreira anterior um ponto alto e vamos, então, começar a trabalhar todas as carreiras agora de ponto alto. Chegando aqui no final, é onde eu tenho que fazer o meu aumento, eu volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, ó, aqui no meu ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Aqui na corrente da carreira anterior, eu coloco um ponto alto. E agora, aqui no final, a gente faz o nosso aumento, mas agora o aumento é diferente, né? Porque essa carreira agora passa a ser toda de ponto alto. Então, ali onde estava a minha corrente, eu coloquei um ponto alto, e aqui na segunda corrente, ó, da onde a gente subiu, aqui tem uma ali, a segunda,
eu vou colocar dentro dela 2 pontos altos para fazer o meu aumento. Eu coloquei um, venho dentro do mesmo ponto e coloco outro ponto alto. Então, ali eu fiz um aumento. Como eu falei para vocês, eu faço aumento numa carreira sim e na outra não. Então, a outra carreira eu vou iniciar e trabalhar os pontos normalmente, venho até aqui o final, né, que aqui nessa lateral não tem o aumento, e volto aqui. Quando eu chegar na volta de novo, eu faço o aumento. Porém, se você achar necessário e quiser que feche mais rápido aqui na frente, não fique tão decotado, pode fazer o teste e vir trabalhando em todas as carreiras aqui de ponto alto, fazendo o aumento aqui deste lado. Caso você quisesse fazer um aumento na próxima carreira aqui também, era só subir 2 correntes para ser o ponto alto, vira o trabalho e faz aqui um ponto dentro do mesmo ponto que é aqui no início, ó. Aí, aqui tu também teria feito um aumento, mas eu vou estar trabalhando com o aumento somente uma carreira sim e na outra não. Então, aqui eu já fiz o aumento, na próxima carreira eu não irei fazer. Subi aqui as 2 correntes, viro o meu trabalho e venho no próximo ponto aqui, ó, porque aqui eu já subi o ponto, então eu venho no próximo espaço ali, ó, que é o segundo ponto da carreira anterior, e faço o meu ponto alto e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, ó. Ali no final eu volto para mostrar para vocês. Chegando então no final da carreira, do lado que eu não tenho aumento, que é o lado que fica pro braço, aqui ó, no meu penúltimo ponto eu faço um ponto alto. E aqui ó, onde estão as 2 correntes que eu subi para ser o ponto alto, na segunda corrente eu venho e faço um ponto alto. Aqui vou subir 2 correntes normalmente, viro o trabalho e volto aqui no segundo ponto alto da carreira anterior para colocar outro ponto alto e vou trabalhando ponto sobre ponto até o final, que esta é a minha carreira de aumento. Então, chegando no final, eu faço o aumento. Chegando aqui no final da carreira, onde eu tenho o aumento, aqui no penúltimo ponto alto, eu faço aqui, então, o meu ponto alto, e aonde estão as 2 correntes que eu subi para ser o meu ponto alto, ali na segunda corrente, eu vou colocar 2 pontos altos para fazer aqui, então, o meu aumento. Fiz ali o ponto normal e agora eu faço o segundo ponto, que é o ponto de aumento. Então, é assim que eu vou ir trabalhando as minhas carreiras, até que aqui na frente eu consiga fechar e chegar, então, aqui na largura dos 16 centímetros que eu mostrei para vocês. Então, é só ir aí trabalhando agora as carreiras, fazendo os aumentos aqui somente de um lado, e a sequência de pontos segue sempre a mesma. Quando eu completar aqui os meus 16 centímetros, aqui na largura, eu volto pra gente dar sequência. Trabalhei, então, aqui as minhas carreiras de aumento, e aí já cheguei aqui, então, nos 16 centímetros para fechar aqui na parte da frente, ó. Lembrando que tem um espaço que fica, mas depois quando a gente colocar aqui o fechamento do cordão, eles se encontram aqui e fecham a parte da frente, tá? Porque aqui o crochê ele vai dar um pouquinho de si. Então, agora eu vou ir trabalhando as carreiras normalmente, sem nenhum aumento. Eu vou seguir trabalhando todas as carreiras até completar a altura que eu quero, tá? Do meu top, sem fazer mais nenhum aumento. Vou trabalhar somente ponto sobre ponto dos 2 lados. Então, aqui, ó, a minha última carreira que eu fiz foi com aumento, tá? Mas agora eu vou seguir trabalhando todas as outras carreiras sem fazer nenhum aumento. Então, eu só vou subir aqui os 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto, viro o trabalho e vou trabalhar aqui no segundo ponto, colocando ponto alto, e vou trabalhar ponto sobre ponto até completar a altura que eu quero do meu top, sem fazer mais nenhum aumento, que vai ficar assim, ó, desta forma. Aqui foi a última carreira que eu fiz os aumentos,
Se vocês quiserem colocar um marcador no de vocês também, porque depois vocês vão ter que fazer o outro lado, tudo exatamente igual conforme vocês fizeram de um lado, mesma quantidade de carreiras, pontos, tudo igual. Então, tudo que vocês fizeram em um lado, vocês vão repetir tudo exatamente igual do outro. Então, agora eu vou seguir trabalhando minhas carreiras de ponto sobre ponto sem aumento, até completar a minha altura, que vai ficar igual a este aqui. Finalizei, então, aqui a altura da parte da frente do meu top, exatamente igual ao outro lado que eu tinha feito, tá? Então, aqui de carreiras de ponto alto no meu, deu 15 carreiras aqui que eu fiz com aumentos e mais 9 carreiras que eu fiz sem aumento. Agora, para finalizar essa parte aqui, a gente precisa fazer esse acabamento de pontos baixos. E notem que aqui, ó, o ponto baixo ficou para a parte da frente aqui, o ponto, mas para mim fazer o lado direito, quando eu terminei aqui a altura, eu cortei aqui o meu fio e coloquei aqui na parte de cima, ó, e vim trabalhando os pontos conforme eu vou ensinar aqui para vocês. Só que aqui do lado esquerdo, para ele ficar aqui para frente, os pontos também, os pontos baixos, como ele já finalizou aqui deste lado, eu não vou precisar cortar o meu fio. Mas se no de vocês tivesse terminado aqui do lado da parte de dentro, vocês também teriam que cortar o fio de vocês e colocar aqui na pontinha, introduzir o fio de vocês e vir trabalhando os pontos baixos aqui na lateral, para que os dois lados fiquem com os pontos baixos para a parte da frente da peça, tá? Não fique pelo lado avesso. Aqui, ó, é o lado avesso do ponto. E aqui é o lado certo. Então, como eu falei, no braço direito, que é essa parte que fica em cima do meu braço direito, eu cortei aqui, quando eu finalizei, eu cortei meu fio, inseri lá na parte de cima e vim trabalhando os pontos baixos. Agora aqui, deste lado, eu não vou precisar cortar o meu fio, porque terminou aqui pro lado que eu já vou começar fazendo os pontos. Então, agora é só vocês seguirem conforme eu vou mostrar pra vocês. Então, agora aqui, vamos trabalhar na lateral. Um detalhe importante. Aqui, ó, em cada ponto da lateral, a gente vai inserindo os nossos pontos baixos. Porém, a gente vai ir intercalando, colocando 2 pontos baixos em um ponto alto aqui da lateral, e no seguinte a gente vai colocar 3. No próximo a gente vai colocar 2 e no próximo a gente vai colocar 3. Porque se a gente colocar 2 em cada carreira da lateral, vai ficar repuxado e eu acho feio. Assim, fica mais bonito, ó, intercalando 2 pontos baixos e depois 3, que aí não fica repuxado aqui na parte da lateral. Então, aqui, como eu falei, eu não vou cortar o meu fio, porque eu já tô pro lado certo, mas se vocês tivessem precisado cortar, era só emendar aqui o fio na lateral e vir trabalhando da mesma forma que eu vou fazer aqui. Então, neste primeiro ponto, eu vou inserir a minha agulha aqui na lateral e vou colocar um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Então, fiquei com 2 pontos baixos neste lado. Agora, aqui no outro, a gente vai colocar 3, ó. Aqui tem a outra carreira da lateral, então, nessa aqui, eu vou inserir a minha agulha e vou colocar 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Agora, aqui dentro deste outro carreira, eu vou colocar 2. Então, eu coloquei 1 e aqui o segundo. Agora, aqui na próxima carreira, então, eu preciso colocar 3. Então, aqui, ó, 1, 2 e aqui, insiro nesse buraquinho ali pra ficar melhor. Ó, e 3. Agora, na próxima carreira, são só 2. Então, vocês vão intercalando essa sequência de pontos baixos por todas as carreiras, tá? Até chegar aqui na parte de cima, que eu volto para finalizar. Sempre intercalando com 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Chegando aqui no final, nesse eu fiz 2 pontos baixos, então aqui nesse último eu tenho que fazer 3. Já fiz 2 e vou fazer o terceiro ponto aqui no canto
Vou cortar, então, meu fio para finalizar aqui essa parte de pontos baixos. E aí, vamos começar a parte das costas. E aí, aqui, então, tá pronto os dois lados. Vocês vão fazer o outro lado de vocês. E depois, vamos começar a fazer a parte das costas. Agora, então, para fazer a parte das costas, a gente vai pegar a nossa medida ali do busto, como eu mostrei para vocês antes, e vamos dividir por 2, tá? E aí, aqui, ó, então, eu vou fazer um cordão de correntes para iniciar a parte das costas, e esse cordão de correntes vai ter ali 42 centímetros e meio, 43 centímetros. Não tem importância se vocês quiserem arredondar, tá? Então, para fazer as correntes, eu vou começar aqui as minhas correntes, da mesma forma que eu fiz na parte ali da frente, com a agulha número 2,5. Se vocês forem usar a agulha normal, que vão trabalhar o restante da peça, lembrem de não apertar aqui, então, a parte das correntes, ok? Vou fazer o meu cordão e quando chegar lá na medida que eu preciso, eu volto pra gente dar continuidade. Então, eu vou fazendo aqui meu cordão de correntes e volto para continuar. Fiz aqui, então, meu cordão de correntes, no tamanho de 43 centímetros ali. Eu preferi arredondar, tá? Ó. Vocês não vão esticar o fio quando estiverem medindo o cordão, tá? Para não ter problema. Agora, eu vou trocar a minha agulha aqui e vou voltar a trabalhar com a agulha número 2. Agora, eu vou marcar aqui a penúltima corrente, ó, que tem a última, eu vou marcar aqui a penúltima, vou subir 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto e uma terceira corrente para ser a minha corrente de separação. E aqui embaixo eu já deixei uma também, então eu fiquei aqui, ó, com um total de 1, 2, 3, 4. Venho aqui onde eu marquei este penúltimo ponto ali, antes de fazer as outras correntes, e vou colocar um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto da base, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto alto, uma corrente de separação, e assim a gente vai trabalhando até o final, ó. Pulo um ponto da base, na próxima faço um ponto alto. E aí, vamos ficar com os mesmos pontos que a gente fez aqui, a gente vai fazer agora aqui trabalhando uma corrente de separação e um ponto alto. Chegando aqui no final da carreira, no meu deu bem certinho aqui, sobrou uma corrente e um ponto para fazer ali o ponto alto do final. Então, fiz aqui uma corrente e vou fazer aqui no último ponto o ponto alto. Caso o de vocês não tivesse ficado apenas um, vocês fariam aqui a corrente e no último ponto ali, sem separação aqui na parte de baixo, fariam um ponto alto. Ficaria ali um aumento, não tem problema, tá? Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, que é igual como a gente estava já fazendo aqui nessa parte da frente. Eu vou subir, então, 2 correntes para ser o meu ponto alto e a terceira corrente, que vai ser a minha corrente de separação. Viro aqui o meu trabalho, e aonde está o ponto alto da carreira anterior, eu vou colocar outro ponto alto, uma corrente de separação, e no ponto alto, outro ponto alto. Então, aqui nessa parte não tem nada de diferente do que a gente já estava fazendo ali na parte da frente. A gente vai trabalhar toda a parte das costas com este ponto tela, ou quadradinho também, como eu falo, que é fazendo, então, um ponto alto separado por uma corrente. E vai ser toda a parte das costas assim, não vai ter nenhuma diminuição e não vai ter nenhum aumento. Ele tem que ficar um quadrado, vamos se dizer assim, né?
porque não vai ter nenhum aumento nem diminuições nas laterais, ele tem que ficar reto. Então, vocês vão seguir nessa sequência de pontos, trabalhando sempre este mesmo ponto, finalizando como a gente finalizou aqui nessa parte e subindo para a próxima carreira, que não vai mudar nada, o início e o final. Como eu mostrei aqui para vocês, ele tem que ficar reto dos lados, só que vocês vão contar quantas carreiras vocês fizeram na parte da frente, o total, tá? E vão fazer neste ponto aqui, que eu mostrei para vocês, a quantidade de carreiras total que a gente fez aqui na frente. E aqui na minha parte da frente tem um total de 40 carreiras, sendo 24 aqui de ponto alto e mais 16 aqui neste ponto tela. E aqui nas costas a gente vai fazer então, que aqui no meu tem 40, então eu vou fazer 40 carreiras neste ponto tela aqui, como eu mostrei para vocês. Finalizando a minha quantidade de carreiras, eu volto. Finalizei então aqui a minha quantidade de carreiras, a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na frente, eu fiz na parte das costas. E agora aqui na parte das costas a gente também vai fazer o acabamento aqui na lateral, e aí vai fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó. Aqui aonde é a lateral, a gente vai voltar aqui trabalhando então duas correntes, 2 pontos baixos em uma carreira, na próxima 3. E na outra 2 pontos baixos, na próxima carreira 3 pontos baixos, e vai vir trabalhando toda a lateral de ponto baixo até chegar aqui na parte de baixo. Aí aqui eu volto com vocês, porque aqui a gente vai colocar um ponto baixo em cada ponto, vai chegar aqui e vai trabalhar só aqui até essa outra ponta. Aqui a gente não coloca ponto baixo, porque aqui a gente vai fazer a costura das peças e depois eu faço uma carreira de ponto baixo por toda a volta, já com a peça feita a costura das duas partes aqui. Então, aqui, ó, terminei, venho aqui no lado e vou colocar aqui 2 pontos baixos. No próximo, eu coloco 3, ó, então 1, 2 e 3. No próximo, 2 pontos baixos, e vou trabalhando assim até lá a outra ponta. Cheguei aqui, ó, na última carreira, e nessa aqui eu fiz 2, então neste último aqui eu tenho que fazer 3. Agora aqui eu vou virar para a parte de cima aqui, aonde estão os pontos. Então, aqui, ó, aonde eu tenho um ponto alto, que é a corrente que eu fiz, eu vou colocar, um ponto baixo. A corrente de separação aqui dentro do ponto, eu vou colocar um ponto baixo. E aqui onde tá o ponto alto, eu também coloco um ponto baixo. Agora aqui na corrente, um ponto baixo, e onde tá o ponto alto ali, um ponto baixo. Então, agora é só ir colocando ponto sobre ponto da carreira anterior, sendo que é um ponto baixo. E aí, vão trabalhando assim até chegar aqui na outra ponta. Chegando aqui no final da carreira, ó, aqui é onde tem a corrente, eu vou colocar um ponto baixo, e aqui no ponto alto eu coloco um ponto baixo também. Agora, eu viro aqui o trabalho e vou trabalhar aqui nas carreiras laterais. Aqui, ó, eu fiz 3 pontos baixos aqui na última carreira, então aqui nessa eu também vou começar fazendo 3 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2 e 3. E aí, agora na próxima eu faço 2 pontos baixos, no próximo 3, e vou trabalhando assim até lá o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz ali um ponto baixo e vou fazer aqui o último ponto baixo, porque aqui eu fiz 3, então nessa carreira são só 2. Vou cortar aqui o fio e arrematar aqui, porque como eu falei, aqui na parte de baixo eu não vou fazer ponto baixo, e agora a gente vai fazer a parte da costura.